Olá, professores! Como é que vocês estão? A paz do Senhor para todos vocês. Estamos agora no 4º trimestre. Que bênção Deus tem proporcionado para nós. E a gente está falando os ensinos de Paulo. O apóstolo Paulo, que grandes lições teremos nesse trimestre, né? Muita coisa para os nossos alunos. E com certeza, professor, vai ser bênção na tua vida, vai ser bênção na vida dos alunos, porque é muita lição, é muito aprendizado, é coisa para mexer com a tua fé, com a fé dos teus alunos e propagar a palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre a lição número 5, o bom fruto. Que coisa boa! Cada aula uma lição melhor do que a outra e a gente vai aproveitando e vai trabalhando com os nossos alunos. Dá aquele bem-vindo especial para todos os teus alunos. Começa com a oração abençoada, pois a gente já coloca eles para orar e eles gostam. Pede para ele fazer os pedidos de oração, porque eles pedem pela vovó, pelo papai, pela mamãe. Interage com ele e começa orando esta aula abençoada. Quando a gente fala do fruto, o bom fruto, a gente vai falar sobre o bom fruto do Espírito. Então, a gente sabe que são qualidades que o cristão, ele deve demonstrar durante seu cotidiano, durante a sua vida, a sua história. E isso você vai passar para os seus alunos. Tenho certeza, professor, que diante do corre-corre, cada domingo, você observa algumas atitudes que não são boas. E, com certeza, você como um excelente professor, um professor que maneja a palavra, você vai trazendo o seu aluno para a palavra de Deus. E ele vai entendendo o que é certo e o que é errado, o que não deve e o que deve fazer. Como um aluno da EBD deve se comportar. E com certeza o bom fruto, o fruto do Espírito Santo, ele vai aparecer na vida dos seus alunos. Porque você, professor, também tem dado um bom exemplo e o exemplo eles começam a seguir. A gente tem também o livro de Gálatas, aonde vai transcorrer toda a lição. Então é bom você também trabalhar com eles com a palavra do Senhor. Quando a gente maneja, traz a palavra para a aula ali, fica muito bem trabalhada. E os alunos levam a Bíblia para a escola dominical. Ele levando para a escola dominical, não tem como o professor deixar a Bíblia quietinha, mas pelo contrário, ele vem, interage com os alunos e é bênção e dá tudo certo. A gente tem também, durante a semana, os livros da Bíblia para ler, a qual tem na segunda, que é o livro de Efésios, que fala a natureza pecaminosa do homem. Aí a gente fala do pecado, tá certo? Tem também na terça, 2 Coríntios, capítulo 5 e o 17, que fala: em Cristo sou uma nova criatura. E você fala para eles que agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. É bênção. Isso tudo são versículos para você interagir com os alunos, ele mexer na Bíblia e ter intimidade com a palavra de Deus, professor. Tem também na quarta-feira, Gálatas, capítulo 5 e o versículo 17, que diz: o Espírito luta contra a carne. É bem conhecida essa parte que a gente fala, né? Quem é que vai vencer? Então é aquele que é mais nutrido, é aquele que você investe mais, é aquele que você alimenta mais. Você está alimentando a carne ou você está alimentando o Espírito? E aí você vai interagindo e trabalhando com seus alunos e com certeza é bênção na vida deles. Ainda na quinta-feira, isso é a leitura semanal. Como a gente sabe que eles não conseguem fazer, alguns conseguem, outros não, a gente no domingo traz para a aula. E mexendo com a Bíblia, a gente vai ter intimidade. É isso sempre que a gente fala. Na quinta-feira, Efésios 4 e o 30, que diz: quando pecamos, o Espírito Santo se entristece. Aí você traz o entendimento para as crianças, que quando a gente faz alguma coisa errada, o Espírito Santo, ele se entristece. E não devemos entristecer o Espírito Santo. E as crianças, com certeza, quando a tia vai falando, eles vão interagindo e já vão respondendo, porque são crianças da EBD. E crianças da EBD são aquelas crianças que conhecem a palavra de Deus, que manejam a palavra e que vivem, com certeza, no dia a dia, escutando a doutrina, indo para a igreja. E é bênção, professor, para a tua vida e para a vida dos teus alunos. Fechando aí a semana, na sexta, 2 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 22, que diz: o Espírito Santo mora em nosso coração. Então, se ele mora em nosso coração, você fala para as crianças, não devemos entristecer. Devemos fazer frutos, né? A nossa bondade, longanimidade, a maneira como a gente tem paciência, a maneira como a gente vai demonstrando durante a vida, vai fazer toda a diferença. Porque o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. E você isso enfatiza para seus alunos e é bênção para ele e bênção para a tua vida também. Aí também tem
1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 16, que diz: nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então é dentro de nós que o Espírito Santo ele mora. Você vê que todos os versículos, ele está um interligado ao outro, a mesma situação a qual nós estamos falando. Do nosso corpo, do Espírito Santo que mora em nós, que não devemos entristecer. Então tudo isso é trabalho durante a aula e a mesma linguagem dentro da Bíblia. E é bênção, professor, para a tua vida, para a vida dos teus alunos, tá certo? E a gente já começa a entrar na historinha. A gente dá uma pincelada, dá umas orientação, com certeza, professor, o Espírito Santo, ele é o mestre em excelência, ele vai te ajudar e a tua aula será proveitosa para a tua vida. A gente tem também a ajuda das figuras, que a gente gosta muito de colocar, tá certo? De antemão, temos aqui logo essa que a gente colocou no painel. Se você quiser colocar, professor, pode colocar também. Coloca um isopor, porque ela fica alta, e ali você deixa em destaque. E fala que quando a gente lê, né, a carta do apóstolo Paulo, que escreveu aos Gálatas, ele diz que nas igrejas ali nós temos lições para tirar. Aquele povo de Gálatas estavam precisando da orientação e Paulo estava sendo usado por Deus para trazer a orientação. Aqui os Gálatas, por exemplo, ele escreveu, o apóstolo Paulo, né, que muitos naquela igreja estavam sendo enganados. E nos dias de hoje não são diferentes. Existe a mesma coisa, né? Com falsos mestres. Pessoas que falam do nome de Deus, mas estão usando com falsidade. Não existe verdade, é para enganar o povo. E a gente tem que ter cuidado. E Paulo estava mandando ali para o Gálatas, aquele povo, orientando como devia se comportar. Né? Diante da palavra de Deus, a gente consegue andar certo. A gente consegue discernir o que é bom e o que é errado. O que é verdadeiro e o que é certo. Tá certo? E estava ali sendo enganado por falso mestre. Esses enganadores diziam que o cristão deveria viver segundo a lei, a obediência aos ensinamentos de Moisés. Todavia, Paulo queria ensiná-los que Jesus Cristo havia morrido para nos libertar do poder do pecado e por isso não estavam mais debaixo da lei. E é importante, professor, você contar aos seus alunos como é importante você interagir com seus alunos. Então, saiu de uma figura, você entra noutra figura também. A gente tem aqui a figura, a exposição que diz assim: o bom fruto. A gente falando de fruto nessa lição do Espírito Santo, a gente sabe que o fruto é um conjunto de virtude que produz pelo Espírito Santo dentro da nossa vida. E quais são? É o amor. Com certeza, o amor tudo sofre, tudo suporta, né? A gente fala também do fruto aqui da alegria. Falou de alegria, falou de criança. E ali você vai interagindo. Fala também sobre a paz. Que exista a paz dentro dos lares das crianças. E você, com certeza, professor, em cada domingo, se puder, ora pelo lar. O lar de cada criança, de cada família que está ali, é muito importante. Fala também sobre a paciência. Isso tudo é um bom fruto. Aí tem criança que diz: mas eu não gosto de esperar. E a gente sabe que estamos vivendo num mundo de inquietação, de ansiedade, infelizmente. Mas a palavra de Deus, ela nos traz ao entendimento, né? Que nós possamos ensinar para nossas crianças a esperar e esperar o tempo de Deus e a vontade de Deus em nossa vida. Fala também sobre benignidade, ou seja, ser bom. Que as crianças também, elas possam ser boas, né? Elas possam fazer atitude, coisas boas, cuidando do vovô, cuidando da vovó, durante a sua caminhada para o colégio, ao comportamento aonde estiver. Isso tudo são fruto. A gente fala também sobre a bondade, fidelidade também, ser fiel, né? E você vai ensinando ali a seus alunos. Isso tudo são os frutos. Fala também sobre as obras da carne, obras negativas, coisas que não devemos fazer, que é briga, e a gente sabe que estamos vivendo num mundo onde existe muita desavença, onde as pessoas se desentendem por tão pouco. Infelizmente, as nossas crianças muitas vezes são vítimas disso, né? As obras da carne também são o egoísmo, fala sobre inimizade, inveja, bebedice, desunião, então coisas totalmente negativas. E aí você vai interagindo, mostrando para as crianças ali todas as figuras. Tem mais um aqui também, e aqui mostra, né? Aqui mostra quais são os frutos. E as obras da carne como são negativas. E as crianças vão interagindo. As crianças gostam
gosta tanto de interagir quando a gente leva alguma coisa para aula, que às vezes ela se levanta e quer tocar. Ah, tia, eu sei isso aqui, mexe. E é muito bom a interação. Se você quiser também, professor, faz um círculo com as cadeiras, faz uma aula diferenciada, qualquer movimento que você fizer na sua sala de aula, com certeza já vai mudar o ritmo e já vai interagir com ele. E aqui fala que a lei foi importante para mostrar que o pecado é mau, né? Mas depois que o nosso Salvador veio e a graça do Senhor nos alcançou, assim sendo nós também salvos para vivermos debaixo da lei, e sim segundo o fruto do Espírito Santo. Por isso a importância do fruto do Espírito Santo em nossa vida. Que nós possamos, professor, colocar essa lição nos corações das crianças. A repetição, eu sempre falo, é muito necessária nas aulas, porque a repetição eles vão aprendendo. Eu trouxe aqui também a figurinha aqui, uma florzinha, essa aqui é artificial. Mas eu quero dizer a vocês, se a gente não regarmos, você pode levar uma flor natural, normal. Essa aqui é artificial. Mas se a natural, da natureza do nosso jardim, se a gente não cuidar dela, se a gente não regar, como é que ela vai florescer? Então, diariamente cuidando, regando, colocando adubo. Isso é diariamente na vida daquela plantinha, naquela situação ali do seu jardim. Mesmo assim, são as crianças, professor. Você vai falando da palavra de Deus, você vai ensinando e eles vão interagindo. E aí você vai trabalhando. O objetivo total da nossa lição, qual o objetivo? Entender que as qualidades do fruto do Espírito Santo devem fazer parte diariamente do nosso comportamento cristão. Então deve ser normal para nós termos o fruto do Espírito Santo. A maneira como nos comportamos, tenha certeza, professor, que você está sendo observado dentro da sua sala de aula, porque o que você fizer, os seus alunos, eles com certeza vão tomar, por exemplo. O memorizando, que é tão importante da nossa lição, se encontra livro de Gálatas, capítulo 5 e o versículo 25, que diz: que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Ser controlado pelo Espírito Santo. A gente costuma dizer, a nossa linguagem como crente, que quando a gente amanhece o dia, a gente chama logo o Senhor. Senhor, nos ajude, nos dê graça, nos conduza durante esse dia. E durante a aula, professor, você ensine as crianças isso. Ao despertar, lançando sobre o Senhor os cuidados, as preocupações, porque criança também se preocupa. Ela vê a preocupação do pai, da mãe, a história dentro da casa como não está bem muitas vezes, e elas precisam ser despertadas para a oração. E o professor, com certeza, é o mestre ali que está guiando, está sendo orientado pelo Espírito Santo para colocar no coração das crianças a palavra de Deus, de maneira, com certeza, que elas vão seguir o exemplo do professor e elas vão levar para casa a palavra de Deus. Então, trabalha com eles a atividade também, é muito importante. Se todos não tiverem lição, que a gente sabe que não é a realidade, né? Alguns têm, outros não, mas leva a xerox à atividade, interage com ele todo, dá o parabéns pela resposta, porque é importante eles trabalhar e eles responder e o professor finalizar parabenizando para todo aluno, tá certo? Aqueles que chegaram visitante, aquela carinha nova que está na sala de aula que você nunca viu, dá ali um parabéns, convida ele para o próximo domingo, fala de Jesus se não for crente, que é muito importante. Às vezes vem uma criança para dentro da sala de aula e ela ainda não conhece a Jesus. E você, com certeza, professor, vai ali apresentar Jesus para ela e fazer o convite. É muito importante valorizarmos a salvação no meio das crianças. Então, coloque Jesus no meio da sua aula e dará tudo certo, tá certo? Outra coisa que devemos falar, se você quiser interagir conosco, pode aí colocar um feedback, pode colocar a sua opinião, uma ideia e com certeza vai contribuir para a nossa aula. Que Deus abençoe, professor, a tua vida, a tua aula, os teus pequenos, independente se a tua sala for muito ou for pouco, valorize o que Deus colocou na tua mão e com certeza será bênção, tem recompensa para a tua vida. Dá aquele like, dá ali uma curtida, diz aí como é que você achou a aula e com certeza vai ser bênção. Compartilha aí com os irmãos da igreja, porque os irmãos muitas vezes eles sempre estão comentando, estão
estão dizendo gostei, e é bênção. É o Senhor na nossa vida, é a misericórdia, é a graça do Senhor. Então, tu, professor, permaneça naquilo que o Senhor te colocou, fazendo a obra do Senhor, orando pelos teus alunos, porque com certeza eles lá na frente eles vão olhar e vão dizer, foi a minha professora que ensinou da escola dominical. O teu legado será deixado e será uma bênção na vida de cada aluno. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.